um parente, um familiar ou numa relação de negócio. Então, o conflito ele é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E toda vez que a gente fala de conflito, a gente trata como uma coisa distante, uma coisa à parte da qual eu não participo e que não me atinge de alguma maneira, que eu não faço parte dele. E, na verdade, não é. A gente, se quiser, se envolve em situações de conflito o tempo todo, a toda hora. Então, essa negação que a gente tem de que a gente não participa e não promove o conflito, a gente precisa também mudar, porque nada mais é do que isso. E o conflito, ele é inerente à nossa condição humana. Por isso que eu falo que todos nós, se quisermos, a gente briga, litiga e faz uma confusão por dia, no mínimo. Especialmente quando a gente tem uma empresa ou a gente tem um grupo que trabalha conosco, nós sempre vamos ter opiniões divergentes. Então, esse é o grande desafio nosso de todo dia. Como que a gente também, do nosso próprio lado, consegue diminuir o que a gente fala muitas vezes na psicologia, que é esse instinto beligerante, esse instinto de briga que nós temos internamente. E, muitas vezes, a gente quer que o conflito seja zero. E eu adorei quando o representante da SEMAR falou que eles não vão buscar o conflito zero. Isso não existe, gente. Falar que uma empresa vai viver de conflito zero, nós vamos estar num outro planeta, numa outra esfera, quando a gente conseguir alcançar isso. Então, a gente tem que ter a maturidade para pensar o seguinte: o conflito é inerente à condição humana. Querendo ou não, sempre vão existir situações que esse conflito pode aparecer. Eu posso ter algumas alternativas de posicionamento. Eu viro as costas e finjo que nada está acontecendo, o que é a pior das hipóteses, porque eu vou estar varrendo o problema para debaixo do tapete e fatalmente esse problema virar mais à frente e muito maior. Então, é uma alternativa que eu normalmente não recomendo. Por quê? Porque ele não vai morrer só pelo fato de eu o esconder. Ele vai ficar adormecido para crescer mais adiante. E falar que eu vou de todas as formas evitar o conflito é ingenuidade nossa. Então, é importante que a gente saiba que o conflito é uma oportunidade de aprendizado. Eu digo que raras são as pessoas que têm coragem de chegar num serviço de atendimento ao cliente ou de ligar para a empresa para poder fazer a sua reclamação. Porque sabe que, na maioria das vezes, ela não será bem recebida. E eu acho, na minha experiência profissional e de vida, todos os conflitos, eles têm dois lados. Tem o lado daquele que está reclamando e o lado do reclamado. E aquele que está sofrendo a ação da reclamação, se ele souber ouvir com o ouvido mesmo e com o coração, na maioria das vezes ele vai tirar aprendizados daquela situação e vai poder colocar melhorias na sua empresa. Então, ao invés da gente querer varrer para debaixo do tapete e fingir que o conflito não existe, a gente precisa tentar minimizá-lo ao máximo no nascedouro, trabalhando essas relações de consumo, a relação com o meu cliente, mas, uma vez que ele acontecer, a gente precisa enfrentar e tirar dele o benefício que eu possa para melhorar o meu negócio. A gente tem aqueles clientes malucos que chegam e parece que amanheceu com o pé atravessado no dia e que a gente peneira. Mas, na grande maioria das vezes, a gente consegue tirar boas lições das reclamações que chegam até a gente. Bom, e alguns equívocos quando a gente fala de problema, de relação de consumo e de conflito. Muitas empresas acham que o cliente cozinhando, aquela coisa de que eu vou dar resposta daqui 20, 30 dias, 40 dias, ele vai esquecer que buscou a empresa que fez uma reclamação. É o contrário, a raiva dele vai aumentando, vai aumentando. E hoje a gente sabe que com o poder das redes sociais, as pessoas ganharam um empoderamento de se fazer ouvir enorme. Então, o estrago que um comentário na rede social pode fazer contra a empresa é enorme. E controlar esse tipo de manifestação é cada vez mais difícil. Por quê? Eu mando pelo meu telefone, pelo meu tablet. Eu estou o tempo todo com objetos que me permitem fazer um registro, acessar uma rede social onde eu possa me manifestar. Fica muito difícil para as empresas fazerem esse controle em tempo real. Então,
os conflitos não se resolvem por si mesmos. Não adianta eu não querer tratar do assunto, porque uma hora ou outra eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que encarar de frente a situação para resolver. Então, isso é um equívoco muito grande e que, pela preguiça que muitas vezes a gente tem de ter que argumentar, de justificar e de mostrar os dois lados, a gente deixa num canto achando que ele vai se resolver. É melhor a gente enfrentar a onça, como eu falo, de frente e na hora, porque aí a gente mata o mal pela raiz, como diz na minha terra. Eles devem ser resolvidos de forma rápida e silenciosamente. Então, para grande parte das empresas, ela sofrer uma reclamação e ela ter uma motivação de conflito é motivo de vergonha. Então, ela tem que fazer tudo bem rápido para poder resolver e acabar com o problema, e ela tem que fazer tudo bem silenciosamente. É outro equívoco. Por quê? Porque se eu fizer rapidamente, aí são dois lados, são dois extremos. Eu não posso deixar o cliente cozinhando lá sem uma resposta, mas eu não posso também tomar as decisões no calor dos acontecimentos só para eu me ver livre e ninguém ficar sabendo que eu sofri uma reclamação. É tudo uma questão de equilíbrio. Eu preciso ter o tempo suficiente para analisar o problema, para buscar as justificativas e dar o devido retorno, e não orar eternamente ou então resolver rapidamente sem apurar os fatos. Isso é igual ao jornalista quando solta uma notícia sem apurar os fatos, depois ele tem que voltar e tem que se retratar. É a mesma coisa no caso das relações de consumo. Nós precisamos apurar o que está acontecendo, porque nem sempre só um lado tem razão. Às vezes tem um lado a razão, uma parte da razão, e outro lado também tem uma parte da razão. E a conciliação, a mediação, ela entra exatamente nisso. A gente saber equilibrar esses pratos da balança para ter uma decisão mais justa possível. Pode passar. Outro equívoco que a gente comete é que nem sempre um conflito ou a geração de reclamações entra na conta do mau gerenciamento. Nem sempre isso acontece. Às vezes acontece, quando a empresa é negligente e ela não tem a devida atenção a esse tipo de situação, é por mau gerenciamento mesmo. Agora, muitas vezes é pela imprevisibilidade que a gente tem com relação às ações humanas. Na área da psicologia comportamental, a gente tem catalogado cerca de 28 tipos de clientes. Então, daquele do mal-humorado, aquele passivo, enfim, são 28 tipos de perfis de pessoas que nós catalogamos, e eu fico imaginando assim, lidar com isso todos os dias é um grande desafio. Então, pensar que a gente o tempo todo vai conseguir se antecipar as respostas não é uma verdade. Agora, mais uma vez, fica a dica do bom senso, para que a gente tenha condições de evitar falar que o problema não existe. Pode passar, por favor. Bom, e é óbvio que o conflito surge porque a gente tem aí interesses divergentes e pontos de vistas conflitantes. Se nós vivêssemos na ilha de Robinson Crusoe, provavelmente a gente não teria conflito, né? Cada um ia caçar sua comidinha para poder viver e ficaria tudo por isso mesmo. Mas nós vivemos numa sociedade em que nós temos interesses divergentes e conflitantes. E daí, muitas vezes, é que surgem os conflitos. Pode passar. E, como a gente sabe, é um assunto que, por exemplo, só a CACB, junto com o SEBRAE, trabalha desde 1999, 2000, mais de 15 anos, não é um tema de fácil solução. Então, trabalhar o conflito exige uma solução complexa, mas ele promove grande impacto e é um problema de muitos. Não é um problema só de um ou outro, de uma parcela ou segmento da sociedade ou segmento empresarial. Vocês podem ver que pelas palestras e pelas discussões que nós tivemos aqui hoje, é um tema que ele abarca e traspassa por todos os segmentos da sociedade. Então, para a gente achar um denominador comum para isso, é realmente um grande desafio. Então, vocês imaginam, desde 2000, o SEBRAE e a CACB se debruçam a isso, e cada dia mais conseguindo adeptos para tratar essa solução e essa situação de uma maneira mais amigável. Então, realmente, é um desafio que nós temos todos os dias na nossa vida e no nosso negócio, de trabalhar esse conflito, que até o nome é ruim, né? Conflito, já parece que tem dois ali na arena para poder brigar.
Então, como que a gente vai trabalhar isso todos os dias? Pode passar. Só que esse conflito, embora ele seja inerente e é uma condição quase natural das pessoas, ele traz estragos para a nossa empresa. Se a gente não sabe administrar isso, se nós não temos planos de contingências para trabalhar essas situações. A gente tem custo financeiro mesmo, as empresas perdem dinheiro com os conflitos, ela perde tempo, porque haja visto que foi colocado anos, são necessários até muitas vezes uma ação ser julgada, e ela tem essa perda de imagem. Pode passar. A imagem é, como eu disse lá no início, é essa reputação que a empresa vai construindo pela sua postura, pelo seu posicionamento. Quantos de nós já não ouviu dizer assim, tal empresa é difícil de se relacionar? Se você tiver algum problema com ela lá, você pode ter certeza, você não vai conseguir resolver tão cedo. Isso é o quê? É a imagem que ela foi construindo ao longo do tempo. Porque tem PROCON que as pessoas podem procurar para poder registrar a reclamação. O Reclame Aqui, se vocês não sabem, hoje já é uma ferramenta poderosíssima que tem ultrapassado, inclusive, os números de registros nos PROCONs, aquele portal Reclame Aqui. E eu garanto para vocês que todo mundo aqui, antes de fazer uma compra de valor maior, um carro, uma geladeira e tal, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha lá na internet para saber se tem muita gente que reclama ou da entrega, da prestação de serviço, do pós-vendas, ou não é? Então, hoje a gente tem que se preocupar que, se eu for vista como uma empresa que litiga, não dá retorno e não se importa com o meu cliente, obviamente muito mais gente do que anteriormente vai ficar sabendo desse meu problema. E, cada vez mais, quando eu vou ingressando com um número de processo maior, obviamente isso... 5 minutos, tá bom. Isso vai impactando na minha imagem. Então, vocês percebem que a imagem ela não é construída de um dia para a noite. A imagem é como se fosse assim, um brinquedinho que a gente vai construindo todos os dias e que de pouco em pouco, que nem um jardim, se a gente regar bem, ela vai nascer grande e forte. Se não regar bem, vai ser difícil. E só para vocês saberem, são necessários cerca de 20 anos para construir uma boa reputação e 5 minutos para poder destruir. Então, para vocês verem o poder que uma ação ruim ou uma postura indesejada da empresa pode ter para ela. Os custos financeiros, eu nem preciso dizer que isso aqui foi dito muito antes da minha apresentação, ou seja, a gente tem custos enormes quando a empresa tem processo no judiciário e ela tem perdas financeiras efetivamente. A própria Semar colocou que essas perdas, para eles, como não podem ser repassadas para a nossa tarifa, eles têm que absorver isso de alguma forma. Então, isso é motivo para que a empresa busque cada vez mais também ciência na sua forma de tratamento dos relacionamentos, para que não impacte no seu orçamento. Pode passar. E o tempo? No Brasil, uma ação judicial, como o senhor relatou anteriormente, leva 10, 15, 20 anos. E isso gera uma insegurança para a empresa, porque ela não sabe efetivamente quando vai ser julgado e qual o valor que isso vai ser gerado para ela. Então, imagina que durante o tempo da tramitação de um processo, a empresa vive também constantemente numa insegurança, sem saber em quanto tempo isso vai ser finalizado e o que de custo vai trazer para ela efetivamente. Pode passar. Bom, e aí a sugestão é que a gente sempre trabalhe na prevenção. A prevenção o que é? É no sentido de dizer, não, nós nunca vamos conseguir gerar, mas a gente estabelecer planos e estratégias que possam efetivamente melhorar o meu relacionamento com o meu cliente. E repito para vocês, não só as grandes empresas que conseguem fazer relacionamento. Eu falo que o padeiro, o açougueiro, o moço do mercadinho de quando eu era criança, isso não tem muitos anos, ele já fazia marketing de relacionamento com a minha mãe. Porque eu chegava lá com ela e ele já sabia assim, pode fazer o de sempre? Aí ela, pode. Ele separava as comprinhas dela, porque ela fazia compra regularmente no mesmo lugar, e ele entregava para ela lá em casa, tudo bonitinho, arrumadinho. Quer dizer, é uma forma de se relacionar? Claro que é. Hoje em dia a gente sofre do mal da impessoalidade. Tem uma pesquisa que foi publicada em setembro, e eu já vou acabar, em setembro, que diz o seguinte,
O brasileiro é o povo mais mal recebido nas nossas lojas. O brasileiro é o povo mais mal recebido em qualquer lugar que ele vá. 80% dos nossos atendimentos são feitos sem um sorriso. E justo o brasileiro que é falante, sorridente, então vocês imaginam, nós estamos liderando o ranking do mau atendimento. E isso, vocês hão de convir comigo, que é fruto e é munição para gerar litígio. Então, a nossa equipe de vendas, o nosso pessoal que está lá na frente, o nosso gerente, quem vai lidar com o cliente, precisa estar convencido de que isso é importante, de que isso faz a diferença. Então, para vocês verem que o nosso caminho ainda é longo, mas ele é possível. Pode passar, que eu vou passar essa aí rápido. Pode passar, já falei. Isso. Então, não, pode passar. E aí, não, pula mais um para mim, por favor. Então, diante de tudo isso, para eu resumir os meus últimos 5 minutos, que vão virar 10, mas não tem problema, porque o Eduardo não vai brigar comigo por conta disso hoje. Eu tenho crédito, hein, Eduardo? Eu vou dizer aqui o seguinte, depois de tudo isso que nós falamos, a gente tem um pulo do gato. E o pulo do gato, normalmente, a gente acha que é aquela varinha de condão, um ato mágico que a gente pode fazer para mudar a situação. Não é bem assim. Pode passar. Para a gente mudar, e eu outro dia, atendendo um cliente, eu fiquei muito surpreendida, que ele disse para mim uma frase que eu resolvi incorporar nas minhas apresentações, porque eu vejo que isso faz toda a diferença no nosso negócio. Como é que eu posso então, mudar essa situação toda que a gente estava falando aqui agora? Primeiro, a gente precisa preparar a nossa empresa. A nossa empresa precisa estar preparada para uma mudança de postura. Eu preciso estar convencido, eu como dono, como dirigente máximo, preciso estar convencido de que eu tenho que dar um salto qualitativo nisso. E depois disso, eu preciso preparar as minhas ferramentas. Repito, não preciso ter o saque, a ouvidoria, o formulário na internet, o telefone. Não, escolham aqueles que a gente possa fazer melhor. Agora, com franqueza e simplicidade. Eu vejo inúmeras vezes que as empresas erram pelo fato de que querem soluções complicadas. Só soluções complicadas me convencem de que isso vai dar certo. Não é verdade, gente. Muitas vezes o óbvio está no simples. Eu não preciso chegar aqui com uma solução de CRM que cruza dados de X, Y, Z, que vai até soltar um e-mail automático para o meu cliente. Muitas vezes eu posso lidar com o que eu tenho dentro de casa, se eu tiver um planejamento e uma estrutura dos meus funcionários para isso. E a franqueza. O que vem a ser a franqueza? As pessoas, dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes têm conflitos nesses relacionamentos. E eu vejo o meu colega fazendo alguma coisa que está errado. Eu acho que está errado. Mas eu não tenho liberdade suficiente para me posicionar de que aquilo está errado e ter uma maneira melhor de fazer. E aí eu compactuo com ele naquilo e às vezes o erro dentro da empresa vai se arrastando. A empresa precisa ter a filosofia da franqueza. Franqueza não é dedo duro, é diferente. Não é que eu vou dedurar o meu amigo, o meu colega. Não, é que tem que ser um valor, tem que ser uma filosofia de que eu estou sempre apto e sempre disposto a vestir a camisa para melhorar os processos. Então, isso é um diferencial que vocês podem anotar no caderninho. Pode passar. Formar times, como eu disse, as empresas precisam formar times e não pessoas tiradoras de pedidos. O que é formar o time? É aquele grupo que está envolvido efetivamente com o negócio e que sabe para onde tem que ir. A empresa precisa ter minimamente o horizonte de valor e para onde ela quer chegar. Somente assim ela consegue cooptar as pessoas para que possam trabalhar de acordo com essa filosofia. Senão cada um atira para um lado. Criar rotinas e processos. Então, se eu vou atender o meu cliente, vou dar uma resposta em 24 horas, são 24 horas. E eu preciso criar uma rotina em um processo interno que eu garanta que entre a entrada da reclamação ou do esclarecimento e o retorno para o cliente sejam 24 horas. Não tem que ser 48, 72, 24 são 24. Então, nós precisamos, ainda que poucos, os processos e as rotinas precisam estar mapeados, organizados e divulgados dentro da equipe.
aferir resultados. Então, a Semar, por exemplo, e é o caso da Eletropaulo também em São Paulo, eles aferem os resultados. E é importante que a gente afira também. Se eu tenho hoje X reclamações e eu vou começar a trabalhar esse processo de uma maneira diferente, como que eu vou reduzir? Em quanto tempo eu vou reduzir? Eu preciso medir a eficiência do esforço, senão não adianta. Melhoria contínua, é claro. Então, toda vez que a gente começa um processo de mudança, a gente precisa aferir como que esse processo de mudança está acontecendo para eu poder fazer os ajustes que se fizerem necessários no meio do caminho. E criar mecanismos de divulgação. Na minha terra fala assim, a galinha bota o ovo e fala para todo mundo, né? Sai cacarejando para todo mundo. A gente, quando tem experiências bem-sucedidas,